Está entrando no ar a live nos bastidores da política. A apresentação: Edmar Pitachi convidados. Tudo sobre os bastidores da política em nossa cidade. Com informação, credibilidade, prestação de serviço. Tudo isso você encontra aqui. Começa agora a live nos bastidores da política. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo pela TV Aurora e também pelas redes sociais do nosso amigo Edmar Pitachi. São exatamente 7 horas e 24 minutos, estamos ao vivo mais cedo nessa terça-feira, dia 10 de março, como você já pôde perceber, com a edição extra dos Bastidores da Política, para você que nos acompanha pela TV Aurora e pelas redes sociais. Daqui a pouco, às 8 da noite, a gente tem a nossa edição ordinária, né? Edição de toda semana do programa, da live dos Bastidores da Política com o Edmar Pitachi. Mas, desde agora, até às 8, eu, Pietro Souza, vou comandar aqui junto com você que está nos assistindo a transmissão ao vivo da continuação do que talvez será a parte decisiva do julgamento do caso da CEPERJ. Hoje, dia 10 de março, um dia muito importante para a política fluminense e também do nosso país como um todo. Rodrigo Bacelar e Cláudio Castro podem ser cassados e se tornarem inelegíveis hoje ainda. Eu vou transmitir aqui, vou repercutir com vocês que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília, até às 8 da noite, todos os pontos do julgamento que já começou. E às 8 o Edmar chega e junto comigo a gente vai repercutir, continuar acompanhando, claro, o julgamento. Se ele se estender, iremos repercutir todos os desdobramentos do julgamento e desse caso. Antes da gente começar com a nossa transmissão de fato, eu quero dar o meu boa noite para quem está nos assistindo pelo Instagram. Vamos lá, Billy? Coloca o Instagram aí, por favor. Quero dar boa noite, o pessoal já está entrando aí. Gabriel de São Fidélis dando boa noite. A nossa amiga Juliana Guerreiro, boa noite, minha amiga. Quem está aí também é o Xandão Faria, dando boa noite. Xandão, que não é o Xandão da STF, não, né? Xandão Faria está aí acompanhando a gente. Autoescola JR Pro, meu amigo Joélio, Rodrigo Muniz. Sobe mais, Billy, sobe lá. Porque quem também tá com a gente, olha aí, ó. É o Leilson, Laurindo, Vinícius Francisco, Edésio Ramos, Maico Moreira, boa noite. Olha, mandem os seus comentários, porque a gente vai ler daqui pra frente só quem mandar comentário, tá? Vocês mandam seus comentários e a gente vai retomando aqui a live. A gente vai com um pé em Brasília e o outro aqui nos nossos estúdios, dando a repercussão e dando espaço para você que nos acompanha fazer os seus comentários também. Tem alguém no Facebook, Billy? Deixa eu ver. Lá no Facebook, volta aí, que tem um comentário do Joélio, né? Tem o comentário do Joélio, vamos ver lá no Instagram. Tá aí, ó, Autoescola JR Pro, boa noite, meu amigo Joélio. Olha, como eu disse para você que está nos acompanhando, nós estamos ao vivo, já com o sinal direto de Brasília, no TSE, aonde presidido pela ministra Carmen Lúcia, foi retomado hoje, agora, esse momento importante para a nossa política, que é o julgamento do caso da CEPERJ. Castro e Bacelar podem irem dormir, se é que vão dormir essa noite, cassados e inelegíveis. Então, a gente já vai dar um pulinho lá em Brasília ao vivo, enquanto você vai mandando seus comentários pra gente, porque a ministra Carmen Lúcia está fazendo a abertura aí dos trabalhos, primeiro destacando a importância da presença feminina nos espaços de poder. A gente sabe que dia 8 agora, anteontem, no domingo, foi o Dia Internacional da Mulher. A gente deseja aqui dar o nosso abraço em todas as mulheres, em nome da equipe da Rede Aurora, e a gente vai lá para Brasília. Então, pode colocar na tela dividida, Billy. A gente vai ouvir um pouquinho da fala da ministra Carmen Lúcia, já a gente retorna. 10 de março, a ONU, desde 2021, consagrou como o Dia da Mulher Magistrada. Portanto, além
de cumprimentar todas as mulheres e de pedir que haja uma reflexão sobre a condição das mulheres em todo o mundo e no Brasil de uma forma especial, e de comprometimento de toda a sociedade para a superação deste quadro de barbaridades praticadas contra as mulheres. Vou dar um especial relevo a mulheres que têm uma participação, uma vocação para a participação nos espaços políticos, as candidatas, as eleitoras, as políticas que hoje ocupam os cargos públicos eletivos com dificuldades muito maiores do que aqueles que acometem os homens. Eu faço uma menção especial e um cumprimento especial às juízas brasileiras. Como se sabe, não poucas vezes a gente tem a referência à magistrada, aquela que é juíza e que, tendo filhos, filhas, tem uma ocupação muito superior e, com todas as dificuldades quando tem as suas promoções, não comemoram singelamente, mas voltam para casa para ver se ela pode aceitar a promoção, considerando que o dever de cuidado, que tem que ser de todo ser humano em relação ao outro, dentro de casa, tem sido debitado na conta exclusiva da mulher. Nem é que eu acho que uma mulher não tenha que ter todo o dever de cuidado com relação ao outro. O que eu acho é que a dignidade humana impõe que cada um de nós seja responsável pelo cuidado com todos aqueles que estejam mais próximos, os afetos e até com os desafetos. É preciso que haja um cuidado maior. As juízas brasileiras têm tido um comprometimento extremo, uma luta enorme, muito maior do que os homens, até porque, como nós não participamos dos chamados clubes de charutos, nós temos mais dificuldade na hora de ocupação de um cargo, na hora que se tem uma promoção, e por conta até desses encontros entre os homens que têm uma disponibilidade muito maior para se divertirem e não querem que os homens não se divirtam. Querem que nós, mulheres, também tenham espaço e tempo para nos divertirmos também, que trabalho é meio de vida, não é meio de morte. Trabalho é feito para que a gente tenha um valor a se realizar na vida e não para empregar toda a vida dedicada exclusivamente ao trabalho. Portanto, não sou contra os espaços de lazer para todas as pessoas, menos ainda para os homens, mas nós queremos poder compartilhar com todos os homens, com os parceiros, com os irmãos, com os amigos, os deveres de cuidados que fazem com que a gente tenha menos tempo para o que seriam as nossas realizações pessoais. As juízas brasileiras são valorosas mulheres que o tempo todo se dedicam ao trabalho, como se dedicam às suas próprias famílias, abrindo mão da sua própria condição de uma vida autônoma, de uma vida que também contenha espaços de cuidados pessoais, de lazer para si, junto com todas as outras pessoas. As juízas brasileiras, que ainda são a minoria na magistratura brasileira, as desembargadoras, que não têm a mesma condição de atuação nos órgãos colegiados do Poder Judiciário, aquelas que ocupam cargo nos tribunais regionais eleitorais, também em minoria. Eu quero cumprimentar e desejar que esta luta que nós temos hoje seja exitosa, para que as meninas, adolescentes e jovens de hoje possam chegar a uma condição muito mais igualada, visibilizada, respeitada do que temos sido nós nas gerações que, portanto, levamos essa luta, que é de todas as pessoas de boa vontade, para que essa luta não seja em vão. Pelo contrário, que ela seja uma luta em benefício de toda a sociedade. Nós, mulheres, não aprendemos a lutar quando crianças. Nossos presentes como crianças são de bonecas. A gente continua acompanhando a fala da ministra Carmen Lúcia, porém, nós vamos voltar já com um sinal de Brasília. Volta aqui para mim, Billy, por quê? Eu quero continuar vendo quem está acompanhando a gente. Deixa eu dar o meu boa noite. Lembrando, agora 7 horas e 33 minutos. Eu sou Pietro Souza, você já deve me conhecer aqui da live dos Bastidores da Política, porém, a gente está entrando um pouquinho mais cedo hoje, nessa edição extraordinária, com a transmissão da continuação do julgamento do caso CEPERJ. E aí, gente, nesse dia 10 de março de 2026, tanto Rodrigo Bacelar quanto o ainda governador do Rio, Cláudio Castro, podem
terminar este dia cassados e inelegíveis. Nós vamos voltar já já com Brasília. Tira o som da live de Brasília, por favor, Bílio, que está saindo na transmissão. Mas antes eu quero continuar lendo comentários de quem está com a gente pelas redes sociais. Eu peço que você compartilhe essa live. A gente segue aqui com essa transmissão até as 8 da noite. Às 8, o Edmar assume, continua aqui na bancada com ele. E aí, se o julgamento continuar, com certeza irá perdurar por bastante tempo. O Edmar, a partir das 8, vai fazer a transmissão junto com a gente. Mas até lá, sou eu que vou tocando o barco aqui com você que está nos acompanhando. Então, manda o seu comentário, compartilha a live, porque a gente segue até acabar hoje. 10, 11 da noite, não importa, a gente vai até o final. Quem está com a gente aí no Instagram é Autoescola JR Pro, meu amigo Joélio, perguntando se vai ter cassação. Olha, Joélio, se não pedirem vista de novo, o que seria uma vergonha, a gente vai ter cassação. Minha opinião, tá? Opinião não é fato, mas a minha opinião é de que, se não pedirem vista, a coisa tá bem complicada para Bacelar e para Castro. Tem mais algum comentário? Vamos lá. Joji Ururaí tá aí acompanhando também, Cristiane. E no Facebook, tem alguém? Deixa eu dar uma olhadinha. No Facebook, Fernando Ornelas, grande Fernando Ornelas também acompanhando a gente aí. Um abraço, viu, Fernando? Gente, vamos voltar agora para Brasília, direto com o TSE, porque agora sim começa de fato o julgamento. A ministra Carmen Lúcia está falando aí, a gente vai seguir acompanhando. Daqui a pouco eu volto com seus comentários, com opiniões, análises e os apontamentos necessários. Política e econômico, conduta vedada aos agentes públicos e captação e gastos ilícitos de recursos nas eleições de 2022. Consta da papeleta que, na sessão de 4 de novembro de 2025, a relatora ministra Isabel Galotti votou no sentido de não conhecer do recurso ordinário interposto por Marcelo Ribeiro Freixo e pela coligação A Vida Vai Melhorar, rejeitar as preliminares, dar provimento aos recursos ordinários do Ministério Público para cassar a chapa majoritária, com a consequente cassação do diploma de Cláudio Bonfim de Castro e Silva, no cargo de governador do Rio, e do diploma do vice-governador Tiago Pampolha nas eleições de 2022. B. Cassar o diploma de Rodrigo da Silva Bacelar do cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. C. Declarar a inelegibilidade de Cláudio Bonfim de Castro e Silva, Rodrigo da Silva Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes. D. Determinar a realização de novas eleições para os cargos majoritários e a retotalização dos votos para o cargo de deputado estadual e E. Aplicar multa individual nos termos do voto da relatora. Em seguida, pediu vista o ministro Antônio Carlos Ferreira. Não vota nesta assentada o ministro Vilas Boas Cueva, pela preservação do voto da ministra Isabel Galotti, que foi proferido na assentada anterior. E antes de passar a palavra ao eminente ministro Vistor, eu registro a presença no plenário para acompanhamento do julgamento do Dr. Paulo Henrique Teles Fagundes, advogado do recorrente, Marcelo Ribeiro Freixo, a coligação A Vida Vai Melhorar. Tem a palavra o eminente ministro Vistor, Antônio Carlos Ferreira. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Agradeço pela lembrança do meu aniversário, agradeço pelas palavras generosas. Peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos, subscrever também o importante pronunciamento de Vossa Excelência. Desejo a todos uma excelente noite. Senhora presidente, meu voto vista tem 62 páginas, eu já distribuí a Vossas Excelências, às eminentes ministras, eminentes ministros. Eu peço licença para fazer um resumo, que também será longo, né, e fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Bem, conforme apregoou Vossa Excelência, são duas ações de investigação judicial eleitoral que tramitam em conjunto. A AIGE número 0603-507, ajuizada por Marcelo Ribeiro Freixo e pela coligação A Vida Vai Melhorar. E a AIGE número 0606-570,
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, ambas com imputação de abuso de poder político e econômico a Cláudio Bonfim de Castro Silva, atual governador do estado do Rio de Janeiro, a Tiago Pampolha Gonçalves, então vice-governador, a Rodrigo da Silva Bacelar, atual deputado estadual, e a Gabriel Rodrigues Lopes, então presidente da Fundação Centro Estadual de Estatística. Não, coloca no quadradinho. Derivado do suposto uso eleitoreiro da mencionada entidade e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, com vistas ao fomento de projeto de perpetuação estamos aí acompanhando ao vivo a sessão do Tribunal Superior Eleitoral que acabou de começar, sendo retomada. Artigo 22, o voto da relatora foi no sentido de cassar a chapa do Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar e outros, e a inegibilidade por 8 anos. Logo após o voto da relatora, o ministro pediu vista e depois que foi retomada, pediu vista novamente. E hoje se comenta que Cláudio Castro dá como certo que outro ministro peça vista. Isso é um tapa na cara da população. Vamos aguardar e ver se realmente isso vai acontecer. E qual ministro se prestará a esse papel ridículo? Porque o judiciário já está desacreditado. O Supremo Tribunal Federal está em xeque. Agora, qual será o ministro do Superior Tribunal Eleitoral que vai cometer esse papelão? Coloca lá, Billy, pra gente ouvir e me deixa aqui na tela. Regional Eleitoral do Rio de Janeiro rejeitou a unanimidade todas as preliminares invocadas e, por apertada maioria, 4-3, julgou improcedentes as AGEs. E transcrevo em meu voto a ementa desse julgado. Peço licença para dispensar a leitura e passo diretamente às folhas 11 do voto. E nas folhas 11 também transcrevo a ementa da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela coligação A Vida Vai Melhorar e Marcelo Ribeiro Freixo e pelo Ministério Público Eleitoral. Faço essa transcrição da ementa e folhas 13 sobrevieram então os presentes recursos ordinários interpostos pela coligação A Vida Vai Melhorar e por Marcelo Ribeiro Freixo e pelo Ministério Público Eleitoral. Os investigantes da primeira AGE, coligação A Vida Vai Melhorar e Marcelo Ribeiro Freixo, defendem a tempestividade de seu recurso, pois deve-se observar a contagem de 10 dias para a ciência e, após tal prazo, segundo defende, é que se dá o início do prazo recursal. O Ministério Público Eleitoral interpôs recurso ordinário na primeira e na segunda AGE, renovando as alegações de prática dos abusos dos poderes político e econômico, artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, e as condutas vedadas tipificadas com viés de abuso do poder econômico. Lendo o seu voto, é o ministro Antônio Carlos Ferreira, que foi aquele ministro que retardou o julgamento do processo com pedido de vistas por 2 vezes. Lembrando a vocês, senhores, que os processos hoje, eles são eletrônicos e todos têm acesso integral aos autos. Então, os pedidos de vista são meramente protelatórios. Pode fechar, Bíblia. Tocante aos demais investigados, fora somente genérica, havendo ainda erro em procedendo do tribunal de origem ou desconsiderar os elementos configuradores dos ilícitos eleitorais. As folhas 15, registro quanto ao mérito, no mérito, o Ministério Público aduz, em suma, o desacerto da Corte Regional ao indevidamente desconsiderar as provas compartilhadas derivadas dos autos da ação civil pública, cujo número eu menciono, o tribunal, ao fundamento a corte que está julgando hoje, a turma que está julgando hoje é composta de 5 ministros. A relatora já votou no sentido da cassação, como eu comentei. E ainda vão votar o ministro que está lendo o voto
depois tem o Nunes Marques, o André Mendonça e, por último, a presidente Carmen Lúcia. Então o pra cá já está 1-0 pela cassação, o fim da farra, pelo Rio de Janeiro, pela população do estado do Rio de Janeiro. Isso aí vem se arrastando desde o final das eleições, 2021, no final de 2021, passou todo o ano de 2022, 2023, final do ano de 2022 foi a eleição e foi feito o recurso, em dezembro. Então passou-se o ano de 2023, 2024, 2025, esses senhores no cargo, e agora Rodrigo Bacelar com tornozeleira, denunciado por organização criminosa, e já chegamos aí a março de 2026 sem uma resposta para a sociedade. Vamos ver o que esse Tribunal Superior Eleitoral vai nos dar de resposta hoje. Na página seguinte, senhora presidente, reporto que o recorrente sustenta que os 3 investigados, todos candidatos à reeleição, praticaram, ordenaram e ou possibilitaram a consecução dos projetos e programas sociais e a efetivação das contratações temporárias de funcionários, bem como o empenho justificado de recursos públicos no ano eleitoral de 2022. Passo as folhas 21, onde destaco o seguinte ponto: ao final, o Ministério Público Eleitoral requer o provimento dos recursos ordinários para, caso não acolhida a preliminar suscitada, seja em última análise reformado o aresto regional e reconhecida a prática abusiva e as condutas vedadas versadas no artigo 73, incisos 4, 5 e parágrafo 10 da Lei das Eleições, na primeira AGE. Ou o artigo 73, incisos 2, 4 e 5 da mesma lei, na segunda AGE, condenando-se Cláudio Castro, Tiago Pampolha Gonçalves, primeira e segunda AGEs, e Rodrigo da Silva Bacelar, segunda AGE, a cassação de seus diplomas, bem como condenando Cláudio Castro, ambas as AGEs, Gabriel Rodrigues Lopes, primeira AGE, e Rodrigo Bacelar, segunda AGE, a inelegibilidade, além da aplicação de multa aos 4 investigados. Em seguida, faço um resumo dos fundamentos das contrarrazões que foram oferecidas por Gabriel Rodrigues Lopes, por Tiago Pampolha Gonçalves e por Cláudio Castro. E também por Rodrigo, as folhas 23, um resumo também das contrarrazões, dos argumentos de contrarrazões oferecidas por Rodrigo da Silva Bacelar. As folhas 24, registro que na sessão de 4 de novembro do ano passado, a eminente relatora votou no sentido de não conhecer do recurso ordinário interposto por Marcelo Ribeiro Freixo e pela coligação A Vida Vai Melhorar, rejeitar as preliminares e dar provimento aos recursos ordinários do Ministério Público Eleitoral para cassar o diploma de Cláudio Bonfim de Castro e Silva, do cargo de governador do Rio de Janeiro, e de Rodrigo da Silva Bacelar, do cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. Declarar a inelegibilidade de Cláudio Bonfim de Castro e Silva, Rodrigo da Silva Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes. Determinar a realização de novas eleições para os referidos cargos majoritários e a retotalização dos votos para o cargo de deputado estadual. Sem nenhuma paixão, sem nenhuma emoção, puramente na base da razão, na base das provas, no que existe nos autos, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, por 4 votos a 3, eles foram absolvidos. Mas a gente sabe que o Judiciário do Rio de Janeiro está totalmente comprometido. Já foi comprovado o vínculo do Poder Legislativo com o crime organizado no Rio de Janeiro. E com o poder
judiciário também, inclusive um desembargador preso. Então também já se comprovou no Rio de Janeiro a ligação, o vínculo do judiciário com o crime organizado. E se comprova também o vínculo do poder executivo. Foi preso numa operação ontem o subsecretário, ex-subsecretário de Cláudio Castro, envolvido com o crime organizado. Então, no Rio de Janeiro, o julgamento estava contaminado. E mesmo assim, foi 4-3. Vamos aguardar. Coloca aí, Bibi. Em 5 de agosto de 2024, conforme o artigo 22 da Resolução TSE 23.417, segundo o qual a intercorrência de feriado ou interrupção de expediente prorroga a contagem do prazo na hipótese em que o dia final ocorra em tal período, dando-se início assim ao tríduo legal que findou no dia 8 de agosto de 2024, data da interposição dos recursos ministeriais. Portanto, os recursos interpostos pelo Ministério Público Eleitoral são tempestivos. As folhas 27, com relação às preliminares suscitadas pelo Ministério Público Eleitoral, nulidade do acórdão por deficiência argumentativa e ausência de prestação jurisdicional alegada em seus recursos, as suscitadas por Gabriel Rodrigues Lopes, cerceamento de defesa derivado do compartilhamento de provas, suscitada em contrarrazões, e as alegadas por Tiago Pampolha Gonçalves, de ilegitimidade e preclusão ministeriais, invocada em contrarrazões, todas devem ser rejeitadas. A primeira, nulidade do acórdão por deficiência argumentativa e ausência de prestação jurisdicional, por ser manifestamente incabível o fato de a apertada maioria do tribunal local ter concluído pela ausência de finalidade eleitoreira, não torna por si o acórdão deficiente. Em igual forma, o fato de a corrente vencedora do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro não ter analisado pormenorizadamente a conduta de cada investigado não nulifica o ato, pois esse argumento diz respeito à tese da parte autora, que ficou prejudicada em razão do julgamento pela improcedência das ações. Ademais, o Ministério Público Eleitoral nem sequer recorreu contra os demais investigados, lançando recurso somente em desfavor dos 4 multicitados. No mais, as demais teses ministeriais estão relacionadas com o mérito das AIGES. A segunda preliminar, cerceamento de defesa derivada do compartilhamento de provas, também incabível, uma vez que a jurisprudência do TSE é unívoca quanto à legitimidade do compartilhamento probatório, desde que seja oportunizado. Como o julgamento, o voto é extenso e para a grande maioria o juridiquês ali se torna assim confuso, nós vamos prosseguir com a live acompanhando, a produção está acompanhando o voto. Segundo aqui meu enviado Pietro, tem 62 laudas o voto desse ministro aí. Qual o nome dele mesmo, Pietro? Antônio Carlos Ferreira. Antônio Carlos Ferreira. Então, a gente vai informando a vocês toda a repercussão do voto do ministro quando chegar nas considerações finais, que é o que realmente nos interessa. Se ele vai votar sim pela cassação, pela inegibilidade, pela... vou dizer que é o retorno da vergonha não, retorno da justiça para o Rio de Janeiro, porque o que esses camaradas fizeram, 35 mil cargos destinados única e exclusivamente a pedir votos, isso é uma vergonha, isso já era para ter sido julgado há muito tempo, uma vergonha, por isso que os políticos não estão nem aí para a justiça eleitoral, por isso que eles compram voto mesmo, por isso que eles sabotam a eleição. Por quê? Porque agora, vamos dizer que Cláudio Castro não tivesse pretensão quanto à inegibilidade, sim, ele vai ficar agarrado.
8 anos, eu não sei se começa a contar lá desde 2022 ou se começa agora do voto. Agora, se ele não tivesse pretensão, ele teria ficado 3 anos e 2 meses no cargo. Olha que vergonha. No Brasil, vale a pena cometer crime eleitoral. Nós estamos acompanhando, vocês vão ficar sabendo dos votos, já pra cá tá 1-0, a ministra relatora Galotti já deu o seu voto. Foi duríssimo o voto. E logo após o voto, esse senhor que está proferindo o voto aí, o seu Antônio Carlos Ferreira, pediu vista por 2 vezes, 30 dias e depois mais 30 dias. O que esse homem queria tanta vista desse processo, hein? Ô, ministro Antônio Carlos Ferreira, a população quer saber. O senhor poderia soltar uma nota. Por que enrolar esse processo? E outra, tem se comentado aí em algumas páginas uma informação errada. Se hoje algum cara de pau, algum sem vergonha de algum ministro pedir vista e Cláudio Castro renunciar agora em abril, o processo não perde a finalidade, como estão dizendo aí, não. Perde quanto ao afastamento do cargo. No caso do Cláudio Castro, mas continua quanto à inegibilidade. Então o processo não perde o seu objetivo, o processo prossegue. Mesmo que se tenha vista, um pedido de vista hoje, que eu não acredito, sinceramente, eu não acredito, não tem crime hoje na justiça para se cometer esse ilícito de paralisar esse processo mais uma vez. Que absolva, mas que não peçam vistas. É do jogo, pode se absolver, o juiz tem livre convencimento, tá convencido de que não houve crime? Absolve. Agora pedir vistas é um tapa na cara da população do Rio de Janeiro. Então aí estamos hoje, como vocês podem observar aí, de cenário novo, mas não como eu pedi. O cenário não tá como eu pedi, Pietro. Você não colocou os bastidores da política do lado. Abre o cenário aí. Pede pra abrir o Não, cenário. quando abrir, tá. A gente vai ver. Então vamos Aí, continuar aqui agora. Não, pode abrir. Já lá. que abriu, boa noite, Pietro. Boa noite, Timar. Eu gostei do cenário, sinceramente. Olha aí. O cenário aí, ele é um collab do Jornal Nacional. E nós colocamos aí, não a pretensão do Jornal Nacional, claro que não, mas é um cenário bonito. E para mudar, que o nosso cenário já estava aí há um certo tempo, então a gente resolveu mudar e tá aí para oferecer a vocês o melhor. Então a gente vai começar a dialogar sobre outros assuntos, mas na pauta de hoje o caso Seperj, o julgamento, e vocês vão ficar informados, não pensar assim, Edmar vai começar a falar, vou perder o julgamento. Não, vocês vão ficar antenados. Nós só vou poupar vocês do juridiquês. Nós temos aqui o nosso departamento jurídico, com a advogada, acompanhando atentamente a sessão. E assim que ele ouvir algo que possa chamar a atenção para a tendência do voto, a gente vai entrar ao vivo aqui com a sessão novamente. Porque ficar lendo 62 laudas realmente é cansativo. E no ritmo que o ministro lê também, né? Não, ele lê Tem pra... ministro que ele vai lê, lendo 60 páginas ele em lê para 3 que horas. se entenda. Sim, exato. E ele não precisa ler o voto. Ele pode fazer um breve resumo, mas ali, pelo que eu estou entendendo, ele está lendo todo o voto. Toda a argumentação, né? Isso. Então ele começou explicando, detalhando, mas não precisa. O ministro não precisa fazer isso. O ministro pode resumir e dar o seu voto. E fica lá publicado o seu voto na íntegra, para que as partes, eles ainda podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal, ao pleno do Supremo Tribunal Federal, que é o último recurso, mas tudo indica que, se for cassado aí, o Supremo tende a confirmar. Porque quanto a provas, não há argumentos. E o processo está recheado de provas. Vamos começar a falar da esposa do governador.
um mimimi, um negócio de internacional. O que tem a ver Dia Internacional da Mulher? A figura da mulher, como Carmen Lúcia colocou ali muito bem no início do julgamento, que é a presidente do tribunal, dessa corte aí, dessa turma do Tribunal Superior Eleitoral, porque isso é composta de 2 turmas, essa é uma das turmas, acho que é 2 turmas. Não sei se tem mais, mas eu acho que são 2 turmas. Essa ministra, essa turma é presidida por uma mulher. E ela ali colocou muito claramente o papel da mulher hoje no Brasil. A mulher está presente na política, a mulher está presente no judiciário, a mulher está presente em tudo. Então a mulher, sim, ela merece respeito. Agora, o garotinho, um repórter investigativo, mandaram para ele que a esposa do Cláudio Castro estava no domingo, foi domingo, não foi? No domingo, no aeroporto Galeão, óbvio, como diz a minha sobrinha, óbvio, numa sala VIP, na área de embarque internacional, ela com mais 2 colegas, sorrindo, feliz, distante da realidade, ou na certeza da impunidade. E garotinho mostrou as imagens que lhe enviaram, deu publicidade, e alguns hipócritas, falaram que garotinho fazendo isso com uma mulher, no Dia Internacional da Mulher. Mas ele não estava falando da mulher, ele estava falando da primeira-dama, ele estava falando da esposa de Cláudio Castro, ele estava falando das benesses que ela teve, com todas as falcatruas que Cláudio Castro cometeu durante o seu mandato. Desde quando ele era vice, com aquela mochila no shopping Daltal, aquele dinheiro chegou para a primeira-dama, aquele dinheiro chegou para a senhora Castro. Nós estamos falando dela, personalíssima, não das mulheres. A publicação de garotinho foi no sentido de falar da primeira-dama, da mulher de Cláudio Castro, que estava nem aí pro estado do Rio de Janeiro, embarcando, óbvio, como diz a minha sobrinha afilhada, óbvio, de primeira classe. E segundo ali a tela, estava indo de American Airlines, uma das companhias que tem a melhor primeira classe do mundo. Mas se isso para eles é dinheiro, como diz aí, dinheiro de troco, moedas. O que é para a primeira-dama, esposa de Cláudio Castro, que desviou milhões e milhões, que isto vai ficar comprovado. Vai ficar comprovado. Quando eu comecei a denunciar Rodrigo Bacelar aqui, ele tentou me calar. É o que nós vamos falar também aqui, das tentativas de calar as pessoas que dão informação. Rodrigo conseguiu, numa 3ª vara criminal aqui de Campos, o juízo da 3ª vara, conseguiu me calar por quase 2 meses. Eu não podia falar o nome de Rodrigo. Eu não podia falar o nome dos irmãos dele. Eu não podia falar o nome do pai dele. Eu não podia me aproximar 300 metros de Rodrigo Bacelar, dos irmãos. Olha que coisa. Olha que absurdo. Mas essa decisão foi revogada numa reclamação junto ao Supremo, e o Supremo reafirmou: não existe isso. Não existe censura prévia. Eu tenho o direito de falar. Quem não tiver satisfeito, que recorra ao judiciário. Que peça ressarcimento ao judiciário. Mas me calar? E por último, pasmem. A última coisa que eu postei foi que eu postei de Rodrigo, uma das últimas coisas lá que ele colocou no processo, a foto dele com o TH. Profético, né? Profético. E ele mandou pro juiz dizendo: olha, o Edmar
O bandido Edmar continua insinuando coisas contra mim. Ele quer me ligar ao TH. Olha como o mundo gira. Agora, como que o juiz vai ler essa petição? Olha, o que Edmar falou aqui, meu amigo, é verdade. E eu não falei nada que ele tinha ligação com o TH. Eu só coloquei a foto dele com o TH. A foto é verídica, não foi montagem, não. E ele reclamou que eu postei a foto dele abraçado com o TH. E hoje, não é só a foto abraçado com o TH. Hoje, todo o Rio de Janeiro já sabe que o Bacelar está sendo investigado pela Polícia Federal por chefiar uma organização criminosa que passava informações por crime organizado. Quantos policiais, quantos pais de família não perderam a vida em operações porque o crime já sabia que aquela operação iria acontecer? Quantas vidas não se foram? Quantos tiros não levaram os policiais? Por informações privilegiadas. Quantas provas o TH não teve tempo de destruir? O celular do TH não foi apreendido. Pegaram o celular descartável e a primeira pessoa que ele ligou foi para Rodrigo Bacelar. E ele diz que não tem nada a ver com o TH. TH não ligou para pai, não ligou para mãe, não ligou para namorado, não ligou, que diz que o TH gosta do negócio, não ligou pro namorado, não ligou pra namorada, não ligou pra ninguém. Pra quem que o TH ligou? Pra Rodrigo Bacelar. Aí, vamos voltar. Os mimimi. Mimimi. Pasmem. Até o filho. Até o filho. Eu vou me poupar falar da barbárie. Prefeito, eu gosto do senhor. O senhor sabe que eu gosto muito do senhor. Sabe que eu o respeito muito. Sabe que eu torço pelo seu futuro político, prefeito. Eu sei que Garotinho não é fácil. Eu sei que Garotinho às vezes extrapola os limites. Eu não estou aqui para dizer que Garotinho é imaculado, é um santo. Não, eu não estou aqui dizendo isso. Eu não estou aqui afirmando isso. Mas a sua intervenção na postagem dele, Vladimir, foi pura hipocrisia. Nem a época que a sua mulher foi vilipendiada por Rodrigo Bacelar, o senhor usou palavras tão duras quanto o senhor usou com o seu pai, que não falou nada contra a primeira-dama. Só mostrou que ela estava numa sala VIP aguardando um voo para Nova York. Ah, mas teve uma passagem pelo banheiro, gente. A mulher estava totalmente vestida. Não mostrou nada. Nem a unha dela foi mostrada. Nem a unha dela foi mostrada. O fato dela estar num corredor de banheiro não desacredita a matéria. A notícia de que ela estava voando para Nova York. Estava aí, ó, como diz, eu tenho certeza que o meu marido vai ser absolvido. Eu tenho certeza que vai ter um pedido de vista. Então, fica aqui o meu repúdio, o meu mais alto repúdio contra aquelas pessoas. Até o governador Cláudio Castro postou lá, falando de Garotinho, falando que Garotinho prendeu a mulher dele, que deixou a mulher dele em um estado de depressão infinita. Quer dizer que Rosinha agora é uma mulher que é depressiva pro resto da vida, e quem fez isso foi Garotinho. E eu coloquei lá, governador não, coloquei lá, tá acabando, seu prazo tá acabando, dia 10 você vai ser cassado, tornado inelegível, e logo após, Cláudio Castro, você vai pra cadeia. Eu quero ver a primeira-dama, não na sala VIP do Galeão. Eu quero ver a primeira-dama dentro do presídio pra ir te visitar.
Vamos ver se a primeira-dama vai ser fiel a te visitar o tempo que você vai estar lá. Ou a primeira-dama já tem outros planos, Cláudio Castro. Ou a primeira-dama vai optar para seguir seus voos em primeira classe para Nova York. Aí, Dia Internacional da Mulher. Vocês querem dizer que toda mulher é igual a mulher de Cláudio Castro? Vocês querem dizer que toda mulher aceita que o marido tire dinheiro dos cofres públicos para dar boa vida para ela? Será que todas as mulheres aceitam isso? Todas as mulheres aceitam dinheiro de mochila? Não. Óbvio que não. A maioria das mulheres, quando o marido chega em casa com uma mochila de dinheiro, ela pergunta: qual a proveniência desse dinheiro? Da onde veio esse dinheiro? Não quero esse dinheiro aqui. Mas ela se rendeu ao canto, se rendeu ao dinheiro, se rendeu à vida de luxúria. E é disso que Garotinho estava falando. Não estava falando das mulheres, ele estava falando da mulher. A mulher de Cláudio Castro. Coloca o vídeo aí, o mimimi, o número 3, o mimimi. Coloca o vídeo da mulher de Cláudio Castro no banheiro pra vocês verem o que tem nesse banheiro. Olha que coisa. Coloca aí. Coloca todo o vídeo, meu filho. Não é a foto não, rapaz. Deixa meu áudio aberto aqui. Aí, ó. Aí é a sala VIP. A sala VIP, a pessoa que estava filmando, claro que discretamente, às vezes desfocava. Focou ali agora, ela estava com mais 2 amigas e vai focar nelas agora. Elas na sala VIP, agora já tá ali no caminho pro embarque. Como é longo, as pessoas que têm deficiência pegam aqueles carrinhos. Aí no banheiro, olha, não era só a mulher de Cláudio Castro. Agora o quê? Para aí, para no banheiro. Sinceramente, sem hipocrisia, o que é que tem nesse vídeo? Esse vídeo poderia ter sido gravado na igreja mais tradicional, a igreja católica tradicionalíssima. Poderia esse vídeo ter sido gravado lá. Não tem nada nesse vídeo. Ah, mas foi no banheiro. E o Kiko? E o Kiko? Segue, o... Quá, 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 quá. Quá, 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 quá. Quá, 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 quá. E ainda tem hipócrita pra defender. O marido sendo julgado hoje, 2 dias antes, a mulher embarca pra Nova York. Quá, 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 quá. Otários! Otários! Vocês que defenderam essa mulher, vocês são os otários! Otários! Quá, 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 quá. Seus otários! Vocês são os otários! Hipócritas! Segue o vídeo, Billy, que já deve estar terminando. Ele usa o nome todo assim. Ali, elas sentadinhas ali, comendo e bebendo, olha lá. O chão ali é o calçadão de Copacabana. Eu não sei qual sala VIP é essa. Senão eu falava de qual companhia aérea é, mas eu acho que é uma sala VIP compartilhada. Tá ali as 3, ela mais 2 amigas, foram fazer compras em Nova York. Aproxima a tela ali. O voo dela. Vou falar o voo dela ali, ó. O voo dela é aquele ali, ó. Da América, Nova York. Abre mais. O de 23 horas. Desce. Ah lá. 23 horas. America Airlines. Destino Nova York. Atenção, senhores passageiros, com destino a Nova York. É America Airlines, portão 17.
prioridade para os passageiros de primeira classe. Você já entra no voo tomando champanhe. Quá, 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 seus otários, seus hipócritas. Pode tirar, Billy. Pietro, o que você acha dessa cena lamentável? Vai lá ler os comentários das pessoas defendendo essa mulher. Porque a postagem não foi em referência às mulheres. Foi a mulher de Cláudio Castro. A mulher que se beneficia de todos os atos que vai ficar provado que tem contra Cláudio Bacelar. Cláudio Bacelar, mesma coisa. que é a mesma coisa. Até pouco tempo era a mesma coisa. Agora eles brigaram. É até bom que eles brigam, porque aí nós vamos descobrir mais coisas ainda. Quando o Rodrigo voltar pra cadeia, que a Légio não vai mais liberar, aí nós vamos ver se o Rodrigo vai falar. Que ele já falou, eu enchi o cu desse cara de dinheiro. Ele falando com o desembargador, ele falou, eu enchi o cu dele de dinheiro. Isso tá lá, tá no celular dele. Olha o nível. E ele falou, eu sou da roça. Comigo, o negócio é... não sei. É matar? Aqui da roça a gente não mata ninguém não, Rodrigo. É fazer igual o Vorcaro? Fingir um assalto e quebrar os dentes? É o que você iria fazer com o governador? Você encheu o fiofó dele de dinheiro? Pietro, o que você acha dessas pessoas que foram lá na postagem do vídeo que Garotinho fez, mostrando a mulher de Cláudio Castro no aeroporto, em uma sala VIP, depois uma passagem pelo banheiro? Por final, o destino lá, eu que deduzi que ela estava na América, ela tinha um voo da Delta também, mas a América é muito melhor, e certamente ela quer Escolheu a melhor. sempre o melhor, né? O que você acha? Pode falar maioria... o que você quiser. Talvez você pense diferente de mim. Não, Talvez você pensa que Garotinho ofendeu o Dia Internacional das Mulheres. Não. Se fosse o vídeo pra começar, se fosse o vídeo do Cláudio Castro no banheiro de um aeroporto no Dia dos Homens, que eu nem sei qual dia que no ano. Não tem. Tem mais ninguém que Não tem. Nem tem, né? Não tem Dia Internacional do Homem. Enfim, mas se fosse o contrário, ninguém falaria nada. Outra coisa, o Dia da Mulher, o dia que a gente tem que respeitar a mulher, porque todo mundo nasceu de uma mulher, todo mundo tem mãe, é todos os dias. Todos os dias. O Dia Internacional Mundial da Mulher são todos os dias. Todos os dias são os dias das mulheres. Pra você tratar, cuidar, respeitar, denunciar. Eu posso só fazer uma pausa rapidinho, porque Pode. Segundo o G1, estou acompanhando a atualização em tempo real, o ministro Antônio Carlos Ferreira acabou de votar, foi o primeiro a votar nessa noite, pela inegibilidade do Cláudio Castro e de Bacelar. A nossa produção? Volta lá. Tá ouvindo, não? Coloca Vamos aí. lá pro TSE. Rapaz, vai lá. Segundo, Coloca aqui, coloca na tela. E coloca no quadradinho. Segundo G1, votou Vamos pela lá. cassação. Prejudicada todavia Você não tá em razão de assistindo, sua não? posse no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Não, coloca no Convém quadradinho, coloca o pessoal pra assistir, Billy. que o Ministério Segundo, Público abre Eleitoral aqui, não... segundo o G1, o Antônio Carlos Ferreira, eu não sei se eles seguiram a linha do voto dele, mas já cravaram que ele vai votar pela condenação, pela cassação, pela inegibilidade de Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar e outros que tem no processo. Por que o senhor fala Rodrigo Bacelar e Cláudio Castro? Porque são os cabeças, são os mentores desse crime. Vamos ver a Carmen Lúcia, coloca ali ela pra falar. Rodrigo Bacelar, Gabriel Lopes e aplicando multa aos agentes envolvidos, também aplica a inelegibilidade,
Cassação do cargo não, o afastamento do cargo porque ele já não é. Exatamente na forma do voto do ministro, da ministra relatora. Senhora Presidente, apenas eu acrescento um tópico pequeno relativo ao artigo 73, que condena os investigados à multa também do artigo 73, parágrafo 4º. Muito obrigado. O ministro vice-presidente Nunes Marques antecipa o pedido de vista e comunica, portanto, e fica comunicado a toda a sociedade que este feito está incluído já de imediato na pauta do próximo dia 24 deste mês de março, terça-feira. Estou convocando também uma sessão extraordinária para o dia 25, na parte da manhã. Se houver necessidade de continuidade, mas de toda sorte fica convocada essa reunião e, portanto, proclamo o resultado provisório que, após o voto do ministro Vistor Antônio Carlos Ferreira, no sentido de acompanhar, a relatora não conhecendo do recurso ordinário interposto por Marcelo Ribeiro Freixo pela coligação A Vida Vai Melhorar, rejeitando as preliminares e dando provimento aos recursos ordinários do Ministério Público para cassar os diplomas de Cláudio Bonfim de Castro e Silva, do cargo de governador do Rio de Janeiro, e do diploma de Rodrigo da Silva Bacelar, do cargo de deputado estadual, declarar a inelegibilidade de Cláudio Bonfim de Castro e Silva, Rodrigo da Silva Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes, determinar a realização de novas eleições para os cargos majoritários e retotalização dos votos para o cargo de deputado estadual e aplicar multa individual patamar máximo para Cláudio Bonfim de Castro e Silva, Rodrigo da Silva Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes, e multa no patamar mínimo para Thiago Pampolha Gonçalves pela prática das condutas descritas, e adicionalmente também condenando os investigados à multa prevista no parágrafo 4º do artigo 73 das leis das eleições, em seu patamar máximo, para, dada a reprovabilidade, exceção feita apenas ao investigado Thiago Pampolha, ao qual se aplica a reprimenda em seu patamar mínimo, antecipou o pedido de vista o ministro Nunes Marques, reincluindo a presidente o feito em pauta para o retorno da vista na sessão do dia 24 de março deste mês. Gostaria a palavra. Por favor. Primeiro, para homenagear o eminente Vistor pelo seu aniversário. Segundo, senhora presidente, o ministro acolheu o pedido que a defesa já havia feito de entregar a cópia do voto. Mas nós temos um problema aí, nós não conhecemos o voto da ministra relatora Isabel, que não mais integra o tribunal. E aí eu queria pedir a Vossa Excelência se deferia também a entrega do voto dela para a gente poder... Pode fazer o pedido por Ô, advogado de porta de cadeia! Todo mundo conhece o voto! A ministra vai dar risada da sua cara! Você não conhece o voto da ministra relatora? Seu advogado de porta de cadeia! É esse advogado, Cláudio Castro, que você contratou para ir lá fazer a sustentação oral? Coloca a ministra lá para sendo embargante União Brasil, estes são embargos de declaração opostos contra o acórdão deste Tribunal Superior Eleitoral, que deu parcial provimento a um agravo interno, afastando irregularidades relativas às despesas com locação de veículos e dos gastos com plano de saúde de funcionários e mantida a aprovação de contas com ressalva. Consta da papeleta que na sessão virtual de 12 a 18 de dezembro de 2025... A ministra Carmen Lúcia ignorou o que a defesa falou ali. Olha o que o advogado de defesa, eu não sei se é de Castro, se é de Bacelar, se é de todo mundo, junto e misturado, não sei o nome dele, não conheço, nunca vi, mas posso dizer que é um advogado de porta de cadeia. Se o voto da relatora está no processo, se o processo é eletrônico, e ele está nos autos, e os processos não estão em segredo de justiça, todo mundo divulgou, toda a imprensa divulgou o voto da ministra relatora. E a defesa não teve acesso ao voto da ministra relatora. Agora eu vou dizer para vocês uma máxima. Tem gente ruim na esquerda, tem demônio na esquerda, mas tem demônio também na direita. O Nunes Marques foi indicado
Presidente Rodrigo Bolsonaro. Jair Bolsonaro que tá preso. E qual foi o voto, qual foi a decisão que o Nunes Marques tomou ali? Pedir vistas. A Carmen Lúcia não deu 30 dias e já marcou a sessão. Tudo indica que eles já estão caçados. A Carmen Lúcia não vai absolver esses criminosos. Não vai absolver esses criminosos. Então, a sessão lá já tá julgando outros casos agora. Pra cá, 2-0 pra caçar. De 5 votos, 2 já decidiram pra caçar. O seu pedido de vista, Nunes Marques, é uma vergonha. Então, não existe negócio de direita e de esquerda. Existe cidadão de bem. Existe na esquerda. Equivocado, ao meu ver. Mas existe pessoas de bem. Existe pessoas de bem. Existe bandidos, como o presidente Lula. Existe demônios, como o presidente Lula. E agora eu chamo com tranquilidade o presidente Lula de demônio, porque o Lula, ele entrou contra uma ação, contra uma pessoa que o chamou de demônio, de diabo, de bicho ruim, de coisa do inferno. E sabe qual foi a decisão do Superior Tribunal? Livre manifestação. Livre manifestação. Então, se alguém pode chamar o ex-descondenado de diabo, por que eu não posso chamar uma descompensada de aloprada? Foi marcado o julgamento, só um parênteses, do caso do coronel Ibiapina e da senhora Roberta de Jesus, que eu digo aqui que de Jesus ela não tem nada, ela tá mais próxima do demônio do que de Jesus. Coloca isso lá, Roberta, que eu falei, você tem um sobrenome de Jesus. Filho de Deus. Morreu na cruz para salvar nossos pecados. Mas você tá longe de Jesus. Você tá mais pro Satanás do que pra Jesus. Acrescenta isso lá na sua inicial ou me processa com outro processo. Me impeça de falar que você não tem nada a ver com o nome que sua mãe te auferiu. E você não sabe aí o julgamento não, a audiência de conciliação, como é previsto pelo Código Civil, tá marcado para quando, produção? É 22 de novembro? Não. Qual a data? É novembro, mas foi quando? Você enviou pra mim aí, produção. Verifica pra mim, por favor. Pra me dar a notícia completa, talvez eles não estejam sabendo. Fala qual a data. A data do julgamento, da audiência de conciliação. Que 24 de março, meu Deus. A audiência foi pra novembro. A audiência que a juíza marcou que nós vimos. Meu Deus do céu, que você mandou pra mim, rapaz. Meu Deus, não sabe. Ah, cacete, é uma vontade, rapaz. É amiga da... Ele tá confundindo com a que a gente tá vendo aqui da CEPERJ, mas só pra eu fazer um parênteses, mas enquanto você tá vendo entra aí... Enquanto eu tô vendo a audiência aqui. 2 semanas, então, pra retomar o julgamento, aqui, né? Ó, deixa eu falar aqui. Uhum. A audiência foi marcada pra dia 12 de novembro. 12 de novembro, às... Que horas aqui? 12 de novembro, às 14h30. Pra vocês não faltarem. Coronel Ibiapina, Roberta de Jesus, espero vocês lá, dia 12 de novembro, às 14h30, no Fórum da Comarca de Campos, no juízo da 3ª Vara Criminal. Pode falar, Pedro. Daqui a 2 semanas, ou seja, sem ser terça que vem, 17. Dia 24. Já a próxima, né? Dia 24. 24 cai quando? Qual terça-feira. dia? Terça-feira também? Estaremos aqui transmitindo, se for à noite, transmitindo ao vivo a retomada do julgamento. O que dá 1 semana antes do prazo de descompatibilização. Mas ali o prazo para sair do cargo, a descompatibilização, né, Pedro, não tem nada okay. a ver. Não vai anular o processo, eu sei. Nada. Perde o objeto quanto a caçar.
caçar Cláudio Castro. Mas é isso... Cláudio Castro já não é mais governador. É isso Nessa que eu quero... parte, perde-se o objeto. Vai caçar quem já não tá mais no cargo? Perde-se o objeto. Agora, continua contra a inegibilidade. Sabe quando que você vai ser senador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro? Sabe quando que você vai entrar no Senado representando o Rio de Janeiro, Cláudio Castro? Dia de São Nunca, de tarde, numa tarde chuvosa do dia de São Nunca. Você e a sua esposa não vão desfilar no Senado Federal. O que eu quero dizer, Edmar, é que estando dentro do prazo ainda há a possibilidade do Castro ser cassado. Há a possibilidade dele ainda estar no ser cargo. cassado 7 dias. Exato. De 24. Mas de toda forma, perder, né? 24, ser cassado 31 também. é até dia 1º. Caça ele por 8 dias. 8 dias que ele perdeu do cargo dele. Olha como é que a justiça... Foi feita justiça? Tiveram 4 anos. Quanto à inegibilidade, sim. Agora, caçar Cláudio Castro por 8 dias... É isso que a justiça está desacreditada. O judiciário precisa de uma reforma urgente. Como que uma eleição que ocorreu em 2021, 2022, não, 2021, 2022, 2023, não, 2022 ocorreu a eleição. Outubro de 2022, Cláudio Castro ganhou no primeiro turno, com 45 mil pessoas recebendo dinheiro na boca do caixa. Aqui em Campo, muita gente fez a farra, recebendo dinheiro na boca do caixa. Passou 2023, nada. Passou 2024, nada. 2025, veio a julgamento. Vista! E hoje, mais uma vista. 2-0. 2-0, Cláudio Castro. O meu pra cá que eu cravo pra você, eu nunca joguei bet, mas se tivesse lá a bet da CEPERJ, 5-0. 5 e outra. Se tiver 4, a presidente não precisa votar, mas Carmen Lúcia vai votar. É 5-0, Cláudio Castro. É 5-0. Puxa saco de Cláudio Castro. Os hipócritas que compartilharam lá aqueles comentários horrorosos. Edmar, pelo que eu consegui ver aqui, né? Você tinha me perguntado, não vou ficar te devendo a resposta. Sobe lá pra gente ler os comentários ali, que agora que abriu ali, pode falar. No TRE pediram 106 mil, né? O valor de multa valor máximo. No TSE, 100 mil. 100 mil. 100 Preste atenção. O valor máximo da multa eleitoral é 100 mil reais. Por isso que eles falam que às vezes pode-se cometer o crime, porque o partido hoje tem bilhões que a gente paga, bilhões de fundo eleitoral que a gente paga. Então quem paga a multa somos nós mesmos. Falta dinheiro pra tudo, mas pra fundo eleitoral não falta. Então, eles foram condenados ali a multa de 100 mil reais no topo. Rodrigo Bacelar e Cláudio Castro no topo. E os outros ali no mínimo. Vocês sabem qual a pena a multa mínima na Justiça Eleitoral? Você sabe por que eu sei? Que eu tive que pagar. Na época da campanha de Rafael Diniz, que eu falava, ele me processou e a Justiça Eleitoral me condenou a pena mínima, 5 mil reais. Pra mim, faz falta, porque é dinheiro suado. Eu não tenho fundo eleitoral pra pagar. Eu trabalho. Faz falta pra mim. Se eu fosse condenado a 1 centavo, faria falta pra mim. Agora, Cláudio Castro ser condenado a 100 mil reais, vocês acham que pra Cláudio Castro, pra quem tem fundo eleitoral, pro PL, que tem fundo eleitorais de milhões e milhões, o que é 100 mil reais? Olha a distorção. 100 mil reais talvez esteja a primeira dama aí gastando. 5 mil pra mim está como se fosse 1 bilhão condenado pro fundo eleitoral pagar, pra mim pagar, pra você pagar, pros nossos que pagamos impostos, não temos saúde, uma educação pífia, saúde zero, mas fundo eleitoral, o fundo eleitoral é grande, e quem vai pagar a multa é o fundo eleitoral. É eu, é você, somos todos nós babacas, otários, todos nós. Pagar a multa eleitoral de Cláudio Castro.
E onde tá a primeira-dama? Em Nova York. Vamos ler os comentários ali. Sobe ali, Billy. Sobe ali. Estamos lendo os comentários mais atrasados hoje. E JR Pro, será que temos cassação hoje? Não, mas tá bem adiantado. Dia 24 teremos aí. Já tá 2-0. Vamos lá, mais quem? Vai subindo. São pessoas que comentaram antes ali. Boa noite, meu amigo amado, Eleonora Siqueira. Vai subindo. As pessoas não estavam comentando, porque boa noite, Borges Mendes. Boa noite, Marcos Oliveira. Thiago Figueiredo também desejando boa noite. Xandão, meu amigo lá de São Francisco do Itabapoana. Vamos aproveitar o comentário de Xandão, porque a Yara, a imperatriz Yara Cíntia, prefeita de São Francisco, ela agora resolveu usar o judiciário para todos que falam mal dela. Então, Yara, se prepara para entrar contra mim, minha filha. Se prepara para me calar também. Ela conseguiu uma decisão para tirar uma postagem da ex-prefeita Francimara. Usou a justiça para calar a ex-prefeita. A ex-melhor amiga, ela usou o judiciário para não deixar... E olha, Yara, Francimara... Não vou falar a mesma coisa que eu falei a Garotinho. Não é santa Francimara, não. De santa, Francimara não tem nada. Mas ela sabe muita coisa sua, Yara. Ela sabe muita coisa sua. Eu não sei se ela pode falar, né? Não sei. Que se tiver envolvida, vai as duas pra vala. Não sei se ela pode falar. Não sei se ela tem coragem de falar. Eu falaria. Que eu não estaria embolada com você não, Yara Cíntia. Falaria tudo. Todos os segredos da sua campanha, Yara. Que a te tornaria inelegível, caçada. Mas vamos ver o que Francimara vai fazer aí agora com essa decisão. Eu acho que ela não foi intimada ainda, então a publicação permanece. E eu vou falar aí agora desses casos de agora tudo querer usar a justiça para calar as pessoas que falam a verdade. Tudo agora é isso. O último caso foi o... Deixa eu lembrar aqui quem que pediu para tirar uma postagem de Garotinho. E o juiz entendeu, o juiz de primeiro piso, quando um juiz de uma decisão, um desembargador, quer, como vamos dizer assim, meu amigo, volta a estudar, eles usam essa expressão. Juiz de primeiro piso. Entendeu? Quando o desembargador quer humilhar o juiz de primeiro grau, eles usam essa expressão. Juiz de piso. Piso é o quê? Piso, andar. Piso é onde você pisa. Piso, juiz de piso. Então, um juiz lá de cima, juiz de piso. A juíza deu que era pra remover as postagens, que Garotinho não podia falar. Veio pra mim, produção. Na postagem de Garotinho tava se referindo a quem? Garotinho postou, fez a postagem lá dessa matéria. Eu não sei quem entrou com essa ação e não sei se a minha matéria tem isso ali. Coloca ali. É o número 5. Nem tá aí. Número 5. Ah lá. Coloca aqui na tela pra me ler. Ali eu não sei se tem o caso. Quem é que entrou? Mas ali eu tô falando genericamente contra todas as pessoas que recorrem ao judiciário. Tentativas de calar a imprensa, volta à cena e Superior Tribunal Federal reafirma que censura prévia não tem lugar na democracia. Decisão do Supremo reforça que recorrer ao judiciário para silenciar críticas virou expediente recorrente e expõe dificuldades de alguns atores públicos em conviver com o escrutínio da sociedade. Eu não sei se tem um nome ali, ou quem é a pessoa, a reclamação tá ali. É reclamação, mas vamos ler ali. Nos últimos anos, tornou-se cada vez mais comum observar um fenômeno preocupante do ambiente político e institucional brasileiro. Diante de críticas, reportagens ou análises incômodas, algumas figuras públicas passaram a recorrer ao judiciário. O judiciário já está sobrecarregado de coisas para julgar. Agora tem que julgar pedidos para tirar post, calúnia, injúria, difamação
stalk. Poupe, né? Trata-se de uma estratégia que tenta transformar o poder judiciário em instrumento de silenciamento. O problema tem que mudar a Constituição para vocês. A Constituição brasileira é clara ao proibir qualquer forma de censura prévia. E o Supremo Federal, por enquanto, vem reiterando esse entendimento. Um episódio recente, semana passada, dia 6 de março, e foi julgado. A reclamação entrou no dia 6 de manhã no Supremo Tribunal Federal, e no mesmo dia 6, o ministro Cristiano Zanin julgou favorável lá. O advogado foi doutor Paulo Azeredo. Cadê? Roberto Azeredo. Paulo Roberto Azeredo. É porque eu conheço ele como doutor Paulinho. Eu tenho dificuldade de falar o nome dele, porque eu conheço ele como doutor Paulinho. Doutor Paulo Roberto Azeredo. Ainda tem pinto. Ele tem pinto e tem pinto no nome, mas ali não colocaram o pinto dele, não. É doutor Paulo, excelente juiz eleitoral. Excelente profissional. E ele entrou com essa reclamação, não é a primeira que ele entra. Todas que ele entrou, ele ganhou. E mais uma que ele ganhou no mesmo dia. Vamos lá. O episódio recente voltou a evidenciar essa prática, no caso analisado pelo Supremo, é reclamação 91384. Clica ali na reclamação pra gente ver quem é o bonito ali que pediu. Falha o recado. Não, tá lá. O cara que quer ser governador é o Pimentel, Rodrigues Pimentel. Rodrigues Pimentel é ex-agente do BOP e quer ser candidato a vice ou candidato a governador. Estão até formando uma outra chapa aí, que é o ex-secretário de segurança. Como é que é o nome dele? Eu esqueci. E o Rodrigo Pimentel. Felipe Cury e Rodrigo Pimentel. Não tem nada contra você, Rodrigo Pimentel. Agora você querer usar a justiça. Tira aí. Já sabemos o nome. Rodrigo Pimentel. Que fica ali, que é arroz de festa da Globo. Coloca aí. Coloca pra mim finalizar a matéria lá. Rodrigo Pimentel, arroz de festa da Globo. Na Globo News, ele não é isso não, meu filho. A matéria, isso aí nós já lemos. A matéria, por favor. Rodrigo Pimentel, eu conheço ele de imagem pela Globo News. Porque vira e mexe, ele tá lá dando o palpite dele sobre segurança pública. O advogado, doutor Paulo Roberto, que já atuou com defensor de garotinho em outras decisões. A decisão de primeira instância. Havia determinada a retirada das publicações feitas em rede social e ainda proibido. Olha, retirar a publicação, ok. Sou contra, mas ok. Talvez falou demais. Vamos analisar. Vamos tirar pra não prejudicar. Vamos analisar. Qualquer coisa volta. Eu não concordo, mas até aí tudo bem. Agora, proibir de fazer novas manifestações sobre o Rodrigo Pimentel, impondo multa em caso de descumprimento. Caro amigo, você combate o crime, você é meu amigo. Rodrigo Pimentel. Então você não entra na vida pública não, meu filho. Você não tá preparado pra entrar na vida pública não. Você fica como comentarista da Globo. Você fica como analista de políticas de combate ao crime. Não entra na vida pública não. Porque você não aceita crítica. Se você não aceita crítica, Rodrigo Pimentel, fique em casa. Não se candidate. É assim que funciona. Se você é figura pública, você está sujeito a críticas. E umas, às vezes, mais ácidas. Isso já é pacificado. Ofender a honra é algo muito forte. Ofender a honra de uma pessoa. Ofender a dignidade de uma pessoa é muito forte. Uma crítica ácida não ofende dignidade, não ofende honra de ninguém. Isso já está pacificado. O juiz de piso pode decidir contra. Mas os tribunais,
já tem afastado, aleijado esses entendimentos. E, para não passar vergonha, os juízes têm estudado, têm visto a jurisprudência e têm dado entendimentos para que não passem vergonha nos tribunais superiores. Então, tira aí. Tira aí. Então, um aviso para Yara. Yara, você entrar contra mim para mim não falar seu nome, para mim não ousar falar seu nome, conversa com o seu procurador aí, o eminente advogado Janderson. Conversa com ele e se consulte e pergunta, Janderson, a gente entrar com uma ação contra Edmar para ele proibir de falar meu nome. É, patroa, que Yara é patroa dele. É, patroa, a gente pode entrar, mas a gente vai passar vergonha. E eu vou tripudiar. Eu vou dar muita gargalhada, Yara. Entra com uma ação contra mim, Yara, pra mim não poder falar seu nome. Entra. Entra. Entra que eu moo a decisão que você conseguir. Eu moo ela. Ainda trago ela aqui e pico. Óbvio, decisão judicial se cumpre, mas vou recorrer. E você vai passar vergonha. Então, eu confesso que eu não vi o vídeo, não estou analisando o vídeo, eu não vi o vídeo de Francimara, não sei do que Francimara fala. Vamos colocar aqui a matéria que meu enviado hoje fez lá com o cinegrafista Billy. Ele tem tudo. Tudo esse rapaz tem. Tudo. Mas dom de cinegrafista ele não tem, não. Mas foi. O que vale é a boa vontade. Ele é tudo na vida. Tudo, quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Mas cinegrafista sofrível. Coloca a matéria aí, o abandono no centro. Antes, o Coronel Ibiapina. Cadê a segurança pública no centro da cidade? Estão roubando fio, estão arrombando loja. Cadê a segurança pública, Coronel Ibiapina? A segurança pública é só para rebocar carro com mulher dirigindo e o senhor acenando e não dando auto de retenção? Praticando abuso de autoridade, Coronel Ibiapina? Isso não vai ficar assim não, Coronel Ibiapina. O senhor vai responder na justiça pelo seu abuso de autoridade, de apreender um carro e não dar o auto de retenção para a condutora. Coloca aí o centro da cidade, Coronel Ibiapina. Vladimir que nomeou o Coronel Ibiapina. E todos os envolvidos na segurança pública. Coronel Levino também. Cadê a segurança pública? Coloca aí o centro da cidade. Muitos lojistas têm denunciado a falta de segurança aqui no centro de Campos. Eu vim até a Praça São Salvador, conversei hoje com vários comerciantes e também em algumas ruas aqui pelo calçadão, próximas à Igreja São Salvador, e a gente vai mostrar alguns desses relatos e a atual situação do centro de Campos para você agora. Em algumas ruas aqui do centro, durante o dia, enquanto as lojas estão abertas, a situação é até controlada. Porém, quando a noite cai ou quando os comércios fecham, alguns lojistas e os transeuntes também, os clientes, começam a sentir essa insegurança. E é justamente sobre isso que a gente vai falar com a Ana Lúcia, uma das lojistas aqui da região do centro. Dona Ana Lúcia, queria que a senhora dissesse um pouco, relatasse, que a senhora estava contando aqui pra gente, como que fica a situação quando as lojas começam a fechar ou quando a noite cai aqui. Obrigado. O centro fica um centro morto, tipo, né? Não tem segurança, é muito morador de rua, que ateme a gente, né? Até. Às vezes, muita loja, gente que tem um comércio, quer ficar com a loja aberta até um pouquinho mais tarde, mas teme por falta de segurança. E a senhora tem que fechar aqui que horas para ter essa sensação de segurança? 15 para as 5, e aqui nessa rua, da Joaquim Távora, a maioria fecha esse horário. O pessoal prefere não ficar com o comércio aberto até a noite, tarde, porque já teve algum caso de furto aqui, tem muito morador de rua que acaba incomodando ou passando essa insegurança aqui na região? Sim. Tem algum relato específico? Olha, já roubou cabo de luz, né? Aqui na casa do meu vizinho, aqui em cima da loja. Já furtou moto aqui na frente. Então, a gente vê que é uma situação que acontece até de forma recorrente, né? E aí, para evitar que isso aconteça,
o pessoal aqui realmente prefere fechar antes que a luz do dia caia, verdade? Exatamente. Perfeito. Aqui a maioria, 5 horas, 15 para as 5, já está todo mundo fechando a loja. Nessa rua Joaquim Távora. E aí o que nós vemos muito aqui pelo centro é essa imagem. Observem como está o centro de Campos. Todas as lojas ali, 30% das lojas de Campos fechada. Aluga-se, 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 aluga-se. Tá todo mundo querendo fugir do centro. Uma, que os aluguéis são caros. Não caiu a ficha ainda dos donos de loja do centro. Eles preferem manter as lojas fechadas do que chegar a um preço menor. Olha ali, lojas e lojas fechadas. Agora você chegar no outro dia, encontrar fezes na porta da sua loja. Encontrar a porta da sua loja toda urinada. Quando muito mínimo isso. Como aconteceu lá na Folha da Manhã, arrancaram os fios. Nem pôde ir o Folha no ar a começar porque roubaram os fios. Cadê, Ibiapina? A segurança, Ibiapina? Cadê, Ibiapina? Eu já falei aqui. A Guarda Municipal de Campos, 6 horas da tarde, já tá todo mundo ninando na caminha. Todo mundo na caminha ninando. Raríssimas exceções. Quando eu vim pra cá agora, eu vi na subida da ponte ali, colocaram segurança pra não deixar ninguém subir de bicicleta ou pedestre. Agora eu pergunto, olhem bem, se eu não fosse de Campos, eu passaria ali, por quê? Porque não tem placa, proibido o trânsito de pedestres e ciclistas, não tem identificação. Por que não coloca uma placa ali e coloca sujeita a multa? Sujeita a detenção. Não tem. O cara que subir ali, ele não pode fazer nada. Ué, não pode andar, não pode subir aqui na ponte, não? Aonde tá escrito isso? Que não pode andar ciclista e pedestre aqui na ponte. Eu tô falando da Ponte Rosinha, Guarulhos Centro. Centro, Guarulhos. A gente sabe que não pode, que é perigoso. Mas não tem nada lá sinalizando que não pode. Agora eles colocaram a guarda lá, mas não colocaram placa não, tá? Então aí, para as pessoas responsáveis pela identificação de trânsito, colocam uma placa lá na subida e na descida também, porque tem gente que sobe na contramão. Na subida e na descida dos dois lados. Centro, Guarulhos, colocando aqui e colocando lá de lá pra cá. E de lá pra cá também dos dois lados. 4 placas. Proibido o trânsito de pedestres e ciclistas. Sujeita a multa. Sujeita a retenção. E ali as lojas fechadas no centro. Cadê, Ibiapina? Segurança, Ibiapina. Continua o vídeo, Billy. Muito aqui pelo centro é essa cena. Diversas lojas ou galerias já vazias, muitas com as placas de aluga-se, mas nenhuma, obviamente, tomada. Os lojistas não se interessam em vir para essa parte do centro porque sabem que aqui está abandonado. Os lojistas seguem com essa sensação de segurança em outras ruas também. Vou pedir para o câmera vir aqui comigo, porque ao longo do dia, o que foi muito relatado também por lojistas, como a gente vê aqui, ó, a gente tem um saco ali que está com alguns lixos, né? Foram catados que estão juntos ali, porém, pela manhã, né, as pessoas que fazem essa limpeza juntam os lixos aqui, colocam em sacos como esses que a gente está vendo aqui do meu lado, porém, alguns moradores de rua, algumas pessoas que vêm, teoricamente, para catar esse lixo, eles rasgam e espalham tudo e meia hora depois as ruas já estão tomadas. A gente até deu sorte, de certa forma, não sei se posso chamar assim, de gravar no momento em que está tudo ordenado. Mas talvez porque essa limpeza tenha sido feita agora há pouco. Aí vamos imaginar, daqui a meia hora, se a gente voltasse aqui, a gente veria já esse lixo todo espalhado. Ou pior, daqui a pouco, quando escurecer, a partir das 6 horas, 7 da noite, as ruas não só desertas e com isso essa sensação de insegurança, mas também completamente sujas. Há relatos de que ônibus vindos de outras cidades têm
despejado, infelizmente é esse o termo, despejado moradores de rua aqui em Campos. Há o relato também de que muitos agridem pessoas que simplesmente estão ou tentando trabalhar ou passando por aqui pelo centro. E claro, há os mal intencionados, que esses sim são bandidos, que não estão em situação de vulnerabilidade, que também cometem roubos e atormentam a segurança e a paz de quem passa pelo centro. Uma palavra, o meu enviado, repórter Pietro Souza. Qual a sua reação, qual a sua visão do centro da cidade? Então, até tem alguns trechos que a gente chegou a gravar, mas eu preferi tirar ali na edição, até pelo tempo. Mas você falou de fezes e urina. Não gravei, obviamente, mas ali onde a gente mostrou aquelas galerias vazias, aquelas lojas, várias calçadas, né, tem aquele recuo para entrar para algumas lojas, num canto de uma delas, a gente olhando ali, até com medo de ter alguém, né, que pudesse fazer qualquer coisa. Fezes gigantes, já secas, muito tempo ali, no centro. E como é que você sabe que é fezes humana e não é fezes de um animal? Um gato, um cachorro? Você sabe diferenciar fezes humanas de fezes de cachorro? Gato e cachorro caga roliço e fino. Humano então caga desordenado. Tem todo entendimento de fezes. Eu tenho bicho em casa e eu cago como qualquer pessoa. Poxa. É brincadeira, mas é o que mais acontece. Eles usam a frente da loja como banheiro. Exato, eles fazem questão de defecar e urinar em frente das lojas. E a pergunta que fica, Coronel Ibiapina, secretário de Segurança Pública do município de Campos, nomeado pelo prefeito Vladimir Garotinho. Então, por que eu tô frisando que é nomeado? Porque a culpa primeira é do prefeito, que nomeou um incompetente. Coronel Ibiapina, você é um incompetente. Cadê a guarda no centro da cidade? Coronel Levino, que é chefe da guarda. Coronel Levino, Coronel Ibiapina, corresponsáveis. Maior responsável, Vladimir Garotinho, que nomeou essas duas figuras, todos dois coronel. Coronel Levino, Coronel Ibiapina. Agora, segurança não tem. Tem dois coronéis, coronel da guarda, que separou, coronel da guarda, coronel da segurança pública, mas segurança que é bom nada. Fica aí a pergunta, cadê o Coronel Ibiapina? Segurança para o centro, não só o centro, para Campos dos Goitacazes. Agora estão querendo armar a guarda. Nós vamos trazer aqui uma pessoa do sindicato, da guarda, para comentar aqui os absurdos que estão acontecendo lá. Sabe quem tá pagando esses cursos para usar arma, tudo? Quem? Os próprios agentes. Eles estão tirando do próprio bolso. Eles estão tirando do próprio bolso deles. E a pessoa do sindicato vai vir aqui. Isso é só a ponta do iceberg do que ela vai denunciar aqui ao vivo. Se prepara, Coronel Bevino. Vai vir chumbo grosso aí sobre o que está acontecendo na Guarda Municipal. Edmar, só para eu... Eles estão sem materiais para trabalhar. Estão tendo que comprar os equipamentos dele, bota, blusa, essas coisas, porque eles dão uma vez e pensam que aquilo vai durar para a vida toda. Não tem reposição, não. A gente já viu a situação dos dormitórios ano passado. Receberam doação de colchão. Um colchão que parece que está 15 anos usado. Vai estar aqui uma representante do sindicato, não vou falar o nome ainda, para vocês criarem a expectativa, que ela vai detalhar tudo de errado que está acontecendo na Guarda Municipal de Campos. Só para eu fazer um último apontamento, Edmar, e no entorno também ali da Praça São Salvador, até no próprio calçadão, o cheiro de urina muito forte, né? E o relato, como a própria Ana Lúcia trouxe ali, né, que fica eu acho que é Joaquim Távora, a rua onde ela trabalha, onde tem comércio, ali eles têm uma falsa sensação de segurança durante o dia, porque os hotéis, eu acho que são 2 naquela rua, têm segurança por conta própria. Agora, deu 5 da tarde, já tá tudo fechado. 5 da tarde ainda tá de dia,
Mas eles não confiam em passar. Não confiam em passar. Coloca ali o comentário, coloca na tela. O pedido já tá lá embaixo, meu filho. Tá fixado lá embaixo, meu filho. Ó, parece que a live parou, hein? Parou não. Aí, ó. Aí, coloca esse comentário aí. Coloca aqui na tela. Vamos colocar o comentário ali do meu amigo Felipe Alves Ribeiro. Felipe Capoteiro. Felipe, você quer fazer uma apostinha comigo? R$1.000 contra R$10 seu. R$1.000 contra R$10 seu. Caso CEPEST tá falando ali que eu tenho que tomar Rivotril, que eu falo da CEPEST que não vai dar, não. Eu falava que o Rodrigo ia ser preso. Eu só errei o motivo. Pra mim, ele ia ser preso por enriquecimento ilícito por corrupção, que agora ele tá sendo investigado. Inclusive, o Garotinho postou aí que os R$400 mil que pegaram na Baixada aí com o tal de Capachão Júnior foi dinheiro de coleta do Grupo Bacelar. Estou reproduzindo a fala de Garotinho. Se quiser processar, processa Garotinho. Garotinho tem mais advogado do que eu. Garotinho foi ex-governador, tem amigo em todos os poderes. Advogado advoga de graça pra Garotinho. Pra mim, ninguém advoga de graça, não. Pra mim, quando eu peço uma coisa, eles mandam lá, ó. É R$500. Tá lá o comentário de Felipe Capoteiro. KKKKK. Calma, Edmar. Mais uma vez, suas previsões sobre a CEPEST foi errada. Aconselho a dobrar a dosagem de Rivotril. Está muito tenso. Ô, Capoteiro, 12/8. Pressão 12/8. E você tá convidado aí a fazer uma apostinha com você. R$1.000 meu contra R$10 seu. Caso você perde, eu não vou apostar os 5, que aí também já é demais. Apostaria na Bet, que aí eu ia apostar pra ganhar um valor maior. Então eu tô apostando um valor maior contra um valor menor. Caso você perde, Rodrigo Bacelar, Cláudio Castro e outros caçados e inelegíveis por 8 anos. E aí, vamos? Dia 24 a gente vai estar aqui. Dia 24 acabou, não tem mais vista não. Acabou as vistas. O máximo que pode acontecer então, vamos lá. Decidir na quarta, né? 25, mas... Vamos lá, não tem esse risco não. Dia 20, ó, já são 21 horas, vamos colocar o último aqui. Coloca o número 4. Garotinho começou a denunciar aí a falcatrua de Eduardo Paes, que as pessoas falam que é um bom candidato. Ele falou pra Lula que tá com vontade de trocar de palácio. Já tá enjoado do palácio da cidade. Ele falou que queria brincar em outro palácio. Quer brincar em outro palácio. Eduardo Paes, eu acho que pela 3ª vez você não vai conseguir se eleger. O que você tá fazendo no Rio de Janeiro, essa privatização dos cemitérios, tem muita coisa por vir. Coloca o vídeo aí. Existe uma caixa plástica que se colocam os ossos quando faz exumação. Essa caixa na tabela da prefeitura deve estar em volta de R$80. Eu tenho nota fiscal cobrando 800, 600, 500 e tal. 600, já falei. Enfim, cobram de acordo com a cara do freguês e o desespero em sepultar. Outra coisa, sempre houve umas placas de cimento separando um corpo do outro. Agora eles inventaram que tem que ser uma placa de ardósia. De qual cartola eles tiram essas decisões? Só Jesus na causa para dizer. Agora você tem que comprar um jogo de placa de ardósia. Mesmo que a sua sepultura tenha, como sempre teve, as placas de cimento lá dentro para fazer a separação. Nossa, tem muita coisa. Mas pera um pouquinho. Tem PTU, tem TBI. Oi? Isso é lei? Fizeram uma lei para isso? Não. Algumas coisas foram incluídas na tabela. Não. Outras coisas... Essa placa de ardósia é lei? Não. Como é que cobra? É a mesma coisa da impermeabilização. Veja, agora eles inventaram que cada um que tem uma sepultura, são 400 mil sepulturas, cada jazigos, né? Cada um tem que ir lá e pagar um tanto para o cemitério impermeabilizar. Só pode ser funcionário do cemitério. Você não pode levar sem dinheiro lá, não. Seu pedreiro, quem você quiser. Aí eles vão lá, passam cal, eu tenho provas, tá? Ou então uma natinha de cimento e cobram 4 mil, 5 mil, 3 mil, de acordo com a cara do freguês, e ameaçam que se a pessoa não pagar, vai perder o jazigo, porque está insalubre. Se
Eduardo Paes faz isso com os mortos. Jazigo perpétuo. O que ele quer dizer jazigo perpétuo? Jazigo perpétuo é aquele túmulo que você compra e é seu pro resto da vida. Tem que pagar taxa de manutenção? Sim. Agora você não perde o jazigo. Se você não pagar a taxa de manutenção, o seu jazigo perpétuo vai a leilão para poder pagar as taxas. Mas sabe o que essas duas concessionárias dos cemitérios estão fazendo? Elas estão tomando para elas os jazigos perpétuos. Eduardo Paes, se você não tem pena dos mortos, bem que os mortos não estão nem ali e nem aí. Não estão nem ali no cemitério e nem aí para essas maldades. Mas as pessoas que têm consideração pelos seus entes queridos que estão ali sepultados, com a mulher falando ali, impermeabilizar laje, mas eu não posso lá comprar um impermeabilizante que eu compro no Mercado Livre por R$5 e vou lá nos cantinhos e coloco. Não pode. Tem que ser lá do Rio Pax do Reviver. Para eles passarem cal. É a separação. Ainda bem que aqui em Campo Vladimir queria, na cabeça dele também, tava na cabeça do prefeito essa tendência aí de privatizar cemitério, sabia, Pedro? Tava aí na pauta privatizar cemitério. Deve ter alguma coisa aí que justifica isso. Então já tem lá, quando você coloca um corpo, coloca na caixinha, agora a mulher falou ali, que a caixinha agora não é uma caixinha, é um negócio que é todo detalhado lá, que só a Rio Pax e a Reviver tem, só elas que vendem. A caixinha, que era uma caixinha de R$50, agora é 3, 4 mil. Que ela falou que cobra de acordo com a cara do cliente e com a necessidade de sepultar. Se você tá com o corpo ali na pedra, um parente seu na pedra ali pra enterrar, é mais caro. Que é a urgência. E ele não tem pena de você, não. Se Eduardo Paes faz isso com uma família na pior hora, na hora da dor, imagina o que ele não vai fazer com as outras coisas. Então nós estamos precisando urgente, no estado do Rio, de uma terceira via. Eduardo Paes, não! Rodrigo Ruas, Douglas Ruas, não! Tem que surgir outros nomes. Pedro, algum comentário sobre o cemitério? Edmar, talvez a ideia de você lá na pedra, você morto lá na pedra. Que a gente vai morrer. Sim. Não sabe o dia e a hora. Todo mundo um dia vai. Não sabe o dia e a hora. Pedro morto lá na pedra. A mãe de Pedro desesperada. E eles falando, tem que ter tem um corpo lá enterrado, mas os ossos estão lá. Aí tem que botar na caixinha deles lá. 3 mil a caixinha. E Pedro lá na pedra. Pedro lá no velório. O pessoal não vai enterrar, não. Não vai enterrar, não? Já tá caticando. Já tô sentindo um cheirinho. E Pedro tá lá. Todo mundo olhando pra Pedro. Já estão até se afastando. E a mãe de Pedro correndo atrás pra conseguir o dinheiro pra caixinha, pra botar o osso de cima pra baixo. E depois a ardósia. E por último, a impermeabilização. Eduardo Paes, eu não voto em você não, meu camarada. Douglas Ruas, eu não voto em você não, meu camarada. Edmar, quem sabe se a ideia de Vladimir não era pra tentar pescar a vice com o Eduardo, né? Não, foi a única ideia. Foi antes, foi no primeiro mandato dele, Vladimir surgiu com esse negócio de quem falou comigo isso foi, hoje é vereador, Jubiraca, falou comigo, Edmar, você tá sabendo aí que tem um projeto aí pra privatizar os cemitérios? Falei, rapaz... Então tem explicação. Tem maioria na Câmara, prova o que ele quiser. Agora isso aí é um tiro no pé. A pessoa, prefeito, se o senhor tivesse privatizado, aqui ela falou ali, tem IPTU é a taxa de manutenção. Aqui em Campos também tem. E TBI é quando você vende uma sepultura para outro. Você, além de vender, aqui em Campos eu acho que não tem TBI de sepultura não, pelo menos desconheço. Então, quando você vende uma sepultura, além de você vender a sepultura, você tem que pagar o ITBI. Mesmo depois de morto tem... Vladimir,
Admir, você tomou uma decisão assertiva e não privatizar o cemitério. Porque, meu amigo, se você traz essas empresas, parece que é essa Rio Pax mesmo que ia vir aqui para Campos. Se você traz esses troços ruins aqui para nossa cidade, para maltratar as pessoas no pior momento, você faz trazer, isso é uma covardia. Porque todo mundo já sabe como que essas empresas atuam. Elas atuam no Brasil todo. Se você trouxesse isso pra cá, Vladimir, seria um tiro no pé. Um tiro no pé. Boa noite, Pedro. Edmar, gostou do cenário? Gostei. Foi Pedro que fez as alterações ali. Vem pra cá, Pedro, pra mostrar ali o cenário completo ali, ó. Edmar Pitac, bastidores da política e o mapa mundi ali no fundo. Boa noite, Pedro. Até semana que vem. Boa noite a todos e até terça-feira com mais uma live nos bastidores da política. Você acabou de ouvir o programa Nos Bastidores da Política. Até o próximo programa.